Então vamos começar hoje Vamos falar, tema de hoje, segunda-feira, a mitologia nos signos, tá? Antes de começar, dar uma explicadinha aqui. Foi Juarez, né? Escolheu, teve a sugestão, né? Foi Uhum. Tema. desse tema de hoje, porque signos é com ele, astrólogo, né? E mitologia é comigo, então vamos fazer um duo aqui, né? Então, assim, esse assunto ele se estende muito. A nossa live a gente pretende ser mais rápido possível, ou seja, assim, não passar de 1 hora. Porque a galera tem o reiki, tem meditação, cada um tá fazendo uma coisa às 6 horas, tá? Então a gente vai tentar ser mais breve, porque esse assunto dá para escrever um livro de cada signo, de cada mitologia de cada signo. Então é muita coisa. Então eu fiz só uma préviazinha para poder, né, como sempre, explicar para vocês e depois a dúvida ou se precisar pesquisar sobre o arquétipo do seu signo, aí você pode ir na internet pesquisar, tem, né, YouTube, qualquer coisa pergunta também. Então tem vários, né? Então o que você se interessar você vai lá depois e faz a sua pesquisa completa, que aqui seria só mais uma prévia, gente, são 12 signos, é muita coisa, né? Então, para falar assim né, vamos colocar hoje mitologia, astrologia com mitologia, né? Olha que legal. É hoje, né? Porque no futuro, não sei quando, também vai ficar a cargo da Letícia, falar da mitologia dos arcanos maiores, do tarô, né? Inclusive o dela, que ela usa, é o tarô mitológico. Mitológico, isso. Mas precisa ver É, quando que você vai querer fazer. Depois eu vou falar também dos arcanos maiores. Na verdade, vou dar umas dicas sobre tarô. não Em outra é live. quando que eu vou querer, é quando for a hora certa. Você sabe que pisciano é assim, né? Ah, vamos fazer agora, beleza. Falei, não, não é agora ainda, tá? Como vai explicar isso? O pisciano é intuitivo, então é difícil explicar quando é a hora, tá? Ai, É, quem é pisciano sabe. A coisa, né? A nossa lógica é diferente da lógica das outras pessoas, né? Então, assim, falando de mitologia, bom, eu vou mostrar meu livro antes, que aí o pessoal já vai entrando, né? E a gente já começa, é. tá? Bom, como o Juarez falou, eu utilizo o tarô há muitos anos, tá? Faço. Como fala? Consultas? Exatamente. Às vezes foge, assim. Faço consultas, é muita coisa na cabeça. Eu faço consultas tarô mitológico, tá? Por que o tarô mitológico? Porque é um tarô desde criança, desde os 8 anos, assim, que eu acompanho. E sempre gostei de mitologia. O primeiro livro de mitologia que realmente eu li na vida, eu devia ter o quê? Uns 8, 9 anos. E aí eu fui na biblioteca do CIEP, lembra que era tal do Brizolão? Eu vira Brum, trabalhava lá. Aí eu sempre ia lá e ficava a tarde inteira naqueles livros lá. E aí achei assim, O Monte Olimpo, bem simples, O Monte Olimpo. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma, né? E aí, anos se passaram, eu sempre escrevo para site, para revistas, né? Inclusive, nós escrevemos. E e aí foi crescendo essa coisa de mitologia. Comecei com mitologia grega, né? Por causa do Monte Olimpo. E depois foi abrindo leque para outras mitologias, nórdica, iorubá, e egípcia, muitas outras mitologias, né? Que a gente vai conhecendo. Mas a grega, assim, como ela é mais clássica, né? Eu consegui me encaixar bem, tá? E aí mais tarde fui escrevendo, né? Então, tracei a mitologia grega com a psicologia analítica, tá? Poderia ser outra mitologia, não precisa necessariamente a grega, mas eu acho que a grega é bem mais fácil por ser uma clássica, né? E assim, meu primeiro livro, O Arquétipo do Amor e da Alma, tá? Foi da editora Madras, foi lançado na Bienal de 2009 lá no Rio. E esse livro se trata de mitologia grega e psicologia analítica. No caso aqui fala sobre relacionamentos, tá? Então faz um paralelo com a mitologia, com nossa psique hoje, um paralelo, beleza? E outro livro depois, esse mais recente, tem uns 3 anos atrás, eu acho, e foi O Caminho do Mestre, tá?
ele também faz um paralelo da história de Odisseu, da mitologia de Odisseu, com a nossa jornada interna, mais interna, externa também mais interna, nossa jornada aqui no nosso mundo. Então, a psicologia analítica também, tá? Com a mitologia grega, ok? Então, para traçar isso, não precisa ser necessariamente a mitologia grega, isso foi uma escolha. Então, meu tarô é grego também, tá? Então, essa mitologia quando eu olho para a pessoa, né, o Juarez, quando ele olha para ele olha a pessoa com arquétipo de signo, né? Eu já olho com arquétipo mitológico. E a linguagem do Juarez de conversa é linguagem de astrólogo. E o meu é uma linguagem de mitologia. E a gente consegue se encontrar no mesmo assunto. Quando ele fala assim, Vênus, aí eu já imagino, tipo, Afrodite. Então rola, entendeu? A linguagem diferente, mas a mesma essência, a mesma base. Por isso que a gente consegue conversar, né? Quando eu dou curso de astrologia, uma das coisas que eu recomendo é que a pessoa estude mitologia, porque vai ficar mais fácil, né? E pela mitologia, os planetas são antropomorfizados, né? Tem figuras como se fossem pessoas, tem sentimentos, atitudes. Então fica mais fácil da gente entender, porque tem uma história por trás, tem um contexto, né? Essas coisas todas. Gente, esses 2 livros são muito bons mesmo, excelentes, viu? E é legal, porque o que acontece? Você percebe uma coisa que aparentemente é lá da mitologia, né? Com a realidade prática do dia a dia, né? Aquele primeiro, o arquétipo do amor e da alma, é em termos de relacionamento, que é o assunto básico, essencial da vida de todo mundo, querendo ou não, assumindo isso ou não, né? E o caminho do mestre é a caminhada para a maestria mesmo, para a autorrealização, né? Para a maturidade, para a evolução e o desenvolvimento, são os problemas do dia a dia. Tempestades, infernos e dúvidas. Assim, a mitologia, ela tá no nosso dia a dia, né, amor? É uma linguagem, é uma forma da gente compreender o mundo. Cada um tem uma forma. Por exemplo, uns pegam a Bíblia como, né, a mitologia, outros pegam os orixás, cada um pega, outro é científico, outro é astrólogo, cada um pega algo, né, seja mais fácil para si, para poder compreender o micro e o macrocosmo, né? Isso. Então, se a gente compreende o micro, o macro depois fica mais fácil, tá? Oi, Marco Chiesi, nossa, sumidaço, saudade, tá na quarentena em Barra Mansa? Beijo, lindão. Simone, tudo bem? Bem-vindos. Então, vamos começar aqui a nossa live, tá? Sobre mitologia, a mitologia dos signos, ok? Primeiro, vamos falar de arquétipo, né? O que são os arquétipos mitológicos ou arquétipos em geral? O que é isso? O que é um arquétipo? Tá? Você explica da forma mais, como fala, mais professor e eu vou da forma mais simples, assim, mais pá na cara. Vai. Tá esperando isso, não? Bom, gente, arquétipos são imagens que nós temos sobre as coisas. Então, quando você fala, por exemplo, guerreiro, né? Pode ser um guerreiro lá da Idade Média, um guerreiro viking, um guerreiro norte-americano agora, recente, atual. Mas o guerreiro sempre é o quê? Ele tem a disposição para matar, para morrer, é corajoso, batalha, vai usar armas. Então, isso é arquétipo. Independe da época, independe do local, tá? É o conceito que a gente tem. Isso é essa ideia que todo mundo tem. Por isso que é o arquétipo do inconsciente coletivo. Todo mundo tem aqueles mesmos conceitos, aquelas mesmas ideias. Por exemplo, um arquétipo da mãe. O que você imagina? A mãe já é uma mulher amamentando, ou mulher grávida, a Pachamama, a Gaia, a Deméter, toda essa mitologia, né? Você já imagina, quando fala em mãe, eu já lembro daquela Pachamama, aquela dos peitão gordinhos, assim. Ou Virgem Maria, que está lá dando, alimentando seu filho. Então, Menino Jesus. Menino Jesus. Então, assim,
é um arquétipo, entendeu? Você não vai botar o guerreiro lá no arquétipo de mãe, não. Entendeu? É assim que eles fazem até o sincretismo, né? De uma religião para outra, né? Isso. De Umbanda, por exemplo, para católica, a gente usa os arquétipos. Sim, assim como aconteceu na Umbanda, né? Fizeram o sincretismo e seria duas linguagens diferentes, mas que na verdade é a mesma linguagem. Só passaram de um jeito para o outro. Então a gente está pegando o mito e passando para o nosso atual, o nosso psicológico, por isso é uma psicologia analítica, tá? Passando pelo nosso eu, aqui e agora. Acho que é basicamente isso que é arquétipo, tá? Aquela figura que você, tipo, imagina, igual eu falei, imagina a mãe, você imagina a Pachamama, imagina guerreiro, você acha um guerreiro da Idade Média, um Ares mitológico, tá? Imagina um pai, né? Você sempre vai imaginar, independente do local, da cultura, você vai imaginar sempre um arquétipo parecido, tá? Com a mesma essência. Só para localizar, gente, esse termo arquétipo, ele foi cunhado, se não me engano, pelo Jung, Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, né, da linha da psicanálise. Psicologia analítica. Ele era discípulo e depois virou parceiro do Freud, Sigmund Freud. Então, é nesse contexto que trabalha, né? Então, o Freud foi mais para um lado e o Jung foi para o outro. Então, mais o Jung. Vocês não vão encontrar a palavra arquétipo na obra do Freud. Não, só na obra de Jung. Jung tem aquele lado alquimista, espiritualista, então ele já foi para uma outra linha. Isso. Tá? Cristina Laponês, bem-vinda. Bom, então, gente, é isso. Vamos começar? Vai. Tá? Então, vou começar com o Ares mesmo. Não dá tempo. Senão a gente fala pra caramba. Vamos começar pro Ares, então, e até peixe. Vou fazer uma préviazinha de cada um rápida, porque senão a gente vai ficar a semana inteira, não 1 hora por dia, toda semana falando cada dia de um signo, né? Então, gente, o signo de Ares, tá? Tem vários mitos, de cada signo tem vários mitos, né? Então, eu vou falar alguns e vou falar um pra gente relacionar, ok? Não é muita coisa. Ares é fogo, né? Do elemento fogo, tá? E ele é Marte, tá? É regido por Marte na astrologia. Isso. Mas o Marte no romano é o Ares, tá? É o Ares no grego. Tá? Olha, pode ser Atena, o lado guerreira de Atena também pode ser o arquétipo de Ares, tá? A história de Jasão também é Marte ou Ares. Então vamos sobre, né, Ares, que eu peguei o mitológico, tá? Aliás, o Ares ele inicia o ano novo astrológico, né? O sim, signo. sim. Então, já começa iniciando o ano. Tipo, Ares ele já é o iniciador, né? Ou seja, vamos falar do Marte. O Marte ele é o iniciador. Tá? É aquele que não tem medo de guerra, de sangue, é o amante, tá? É o cara que tem atitude, pode ser mulher também, tá, gente? É atitude, é o pioneiro, é o explorador, tá? É o da batalha, é aquele que tem aquela paixão intensa, vigor e um temperamento também, né? Meio com temperamento forte, vamos dizer assim. Na mitologia, né, o Marte ou Ares, ele era um guerreiro. Ele é o arquétipo do guerreiro ou da guerreira, das Amazonas, por exemplo, também. Igual né? eu falei de Atena, que o lado guerreira dela também, sim. Tem várias guerreiras, né? Na era de Amon, né, que eles cultuavam o carneiro. Então Ares tem toda aquela história das guerras e tal, do deus, né? Deus da guerra, de sangue, e teve namorado namorou, né? Foi amante de Afrodite, um dos amantes e tal. Então, assim, tem esse lado do vigor do amante macho também, alfa. do macho alfa, exatamente. O guerreiro macho alfa é o Ares, tá? Então, reproduzindo, ele vai pro signo de Ares. Uhum. Quer complementar alguma coisa? Eu acho que é por aí, né? Assim, como você falou, né? Tem as várias mitologias aí que a pessoa pode... Porque é o arquétipo, né? Então, o arquétipo, às vezes, ele vai se repetindo com vários nomes, dependendo da época, dependendo dos locais, né? Então, as pessoas vão adaptando, fazendo uma leitura diferenciada do mesmo princípio, do mesmo Eu vou chegar lá no peixe, conceito. eu vou explicar sobre isso. Tem bastante exemplos. Não porque seja meu signo, mas porque eu vi vários arquétipos. Então vamos lá, o touro.
tá? Seria o signo de touro. Bem, gente, é de terra, né? Elemento terra. Isso. Olha, touro, eu marquei alguns arquétipos, como eu te disse, mas vou falar só de um só, tá? Então, eu marquei Afrodite, tá? Vênus, aliás, é o regente, né, do signo. Sim. O Minotauro, Ista, Pacify, tá? Então, eu coloquei esses que tem tudo a ver com touro, ok? Bom, o que seria touro ou Afrodite na mitologia? Fertilidade, beleza, as artes, tá? O artesão, tem muito isso. A arte, principalmente o canto. O que tem de cantor taurino é demais, tá? Conservação da natureza, o prazer, a luxúria, o sexo, o sustento. Gente, eu não tô falando de coisa boa e coisa ruim, eu tô falando numa forma generalizada, tá? Eu acho que o mito de Baco, o Dionísio, também se encaixa aí Também no touro, se encaixa, também se encaixa. Se bem que tem um lado sagitariano. E tem um lado pisciano também. Mas eu coloquei assim, que tem mais, que eu trabalho mais, entendeu? Mas eu acho que todos os arquétipos podem ter todos os lados. Depende do que ele está passando e depende da forma que você está assimilando. Também tem isso. Tá? Então, fecundidade, segurança, harmonia com a natureza, a paciência durante o plantio. Tá? Porque qual é a história, tá? Vamos colocar assim, da Pacify. Por que eu coloquei ela? A história do Minos, tá? Vou resumir, é o rei de Creta, antigamente. Então, ele recebeu uma criatura mágica para poder fazer, do Poseidon, foi um touro mágico, para ele poder fazer como é que fala? Sacrifício para o deus, tá? Ele recebeu a criatura. Só que tem aquela coisa de querer manter, de querer guardar, de querer conservar do touro. E aí ele não fez o sacrifício, ele pegou a criatura mágica e guardou. Para ter sempre conservar uma criatura mágica de Poseidon, só que isso não era a ideia. E o que aconteceu? A rainha Pacify, que era a mulher dele, enlouqueceu na luxúria e acasalou com um monstro. E aí nasceu o Minotauro. Então, essa é a história de como nasce o Minotauro. Então, você vê nessa historinha que tem luxúria, tem conservação, tem egoísmo, tem toda essa parte. Partes boas e partes ruins. Tá? Quer colocar alguma coisa sobre o touro? Não, sim. O touro ele tem muito a ver com a natureza mesmo, que é a conservação da vida. E a coisa mais importante para conservar a vida é o sexo, né? Porque a humanidade existe porque há a reprodução, crescer e multiplicar-vos, né? Então acontece muito isso. E o interessante também é observar no mito da Afrodite que ela nasce do mar, né? É o esperma de Uranus, né? Que cai no mar. Ela nasce de uma concha. Né? E ela nasce de uma concha. E aí é interessante você fazer um paralelo com a natureza, né? Com Maria é mar em hebraico, né? E a Iemanjá, por exemplo, a Senhora do Mar. A vida, biologicamente falando, veio do mar, né? Veio do mar. E o mar, sem água, sem vida. Psicologicamente falando, ele é o nosso inconsciente. Por o fato que o nosso planeta, ele tem essa 70% de água, né? Então, essa origem toda da água é a origem que vem do plano astral, significa plano astral, né? E traz para o plano físico. Então, o touro dá valor e quer conservar tudo que seja físico, e principalmente aquilo que dê prazer. Porque muita gente acha que esse mundo que a gente vive é um inferno, já ouvi falar que é o vale de lágrimas, né? Não. Esse é o verdadeiro paraíso, gente. É a gente que não sabe dar valor. Quem estraga somos nós. Não, quem faz o inferno é o que está aqui dentro. É interessante aquele comentário que você fez recentemente, né? A poluição, para esses tempos agora de quarentena, acabou a poluição. Por quê? Porque o ser humano parou de poluir. Não que acabou, mas está diminuindo muito. Não, mas os rios de Viena lá, tá tendo um patinho. O céu de São Paulo ficou azul, ficou limpinho, né? Pois é. Até as geleiras, né, deram uma pausa de
descongelar lá tudo, o negócio. Buraco de ozônio, né, na Polo Camada de Norte, ozônio, diminuindo. céu das grandes metrópoles. Isso é uma prova, né, de que a humanidade que está virando vírus, Nós né? estávamos realmente totalmente desequilibrados e desequilibrando nosso planeta. O Jean tá falando que o touro gosta de prazer mundano. Então, por conta disso, são todos comilões. KKKK. Sim, é o prazer, né? Nem que essa história aqui também da fertilidade, do outro guardar uma criatura mágica, né? Então, Alô, Nelson. oi, Léo. Seja bem-vindo. Podemos pro próximo? Sim. Então, vamos falar dos gêmeos, que é o elemento ar, tá? Da mitologia aqui. Eu coloquei o Peter Pan, também é uma mitologia, tá? Dos gêmeos. O Mercúrio também é. Só que eu vou falar do Castor e Pólux, que é geralmente o que eu trabalho com a figura do tarô mitológico, né? Na mitologia. É o Castor e Pólux, tá? Pra quem não sabe, eles eram filhos de Zeus também. Aliás, Zeus, o cara pra ter filho, né? Então, assim, Zeus seduziu uma mortal. Ele foi em forma de cisne. E aí seduziu a mortal e nasceram o Castor e Pólux, os gêmeos. Um era mortal e um não. Um era mortal e um era imortal. Aí começa a história dos gêmeos, tá? Aliás, os jogos espartanos foram criados em honra ao Castor e Pólux, tá? Assim, é importante a gente perceber já a polaridade, né? Você vê, no touro nós falamos da parte de sexualidade que está mais ligada com o escorpião. No gêmeos, você vê muito de Sagitário. O Sagitário tem esse aspecto de esporte, tá? E tem o Peter Pan, você falou do Peter Pan, já que eu interrompi você, deixa eu falar. Fala. Foi só um exemplo. Tem até tem um livro antigo, Síndrome de Peter Pan. Eu tenho ele. É daqueles homens que não querem ficar adultos, eternamente, né? Jovens Eternamente brincalhões. jovens. Isso é uma coisa do eixo Gêmeos-Sagitário, isso pode acontecer de fato, né? O Peter Pan é aqueles meninos, e os meninos perdidos, né? Eles eram sempre meninos, eles não envelheciam na Terra do Nunca, E sempre né? brincando, sempre aquela coisa mercuriana, né? Germiniana, no caso. Então, assim, gêmeos, o Castor e Pólux, tá? São duas energias contrárias, um é mortal e um imortal. Isso tem a dualidade, tá? É a separação do físico e o mental, tá? Um e outro. Curiosidade, eles são o arquétipo do explorador das novidades, tá? A mecânica, né? Tem muito mecânico germiniano, tá? De mexer com as coisas, muita habilidade manual, novas. Artesanato. E assim, tem muito germiniano fumante por causa do ar, sabe? Tá. Então tem. Fala, mas isso é coisa de vício, não é coisa de peixe? Depende. O peixes é muito água, né? O álcool. O gêmeos é mais fumaça e tal. Então, assim, tem uns detalhes. Não quer dizer que todo mundo que é gêmeos fuma. Não. Não tem nada Isso a ver. é genericamente falando. Mas tem uma propensão, né? Então, assim, comunicação, rádio, TV, escrita, todo tipo de comunicação. O professor, o jornalista... o contador de histórias geralmente é geminiano. Sim. Tá? Então, assim, o Castor e o Pólux é isso, é a dualidade, tá? O mental e o físico, o mortal e o imortal. Então, são os dois. Os dois são... quando um morreu, mortal, né? O outro queria ficar junto do irmão. Então, Zeus concedeu que os dois virassem as estrelas, né? Tem a estrela Castor e Pólux, né? Então, segundo a mitologia grega, são os dois lá, os dois irmãos, os dois gêmeos. Eles estão no cinturão de Órion, não sei. Não, cinturão são os três. Depois tem que dar uma olhada. Mas por lá. É muita informação. É interessante que, assim, são essas duas complementaridades que se conversam.
Uhum. Tanto que outra mitologia que você falou aí referente a Gêmeos é Mercúrio. Mercúrio era o mensageiro dos deuses. Ele tanto ia lá no Olimpo quanto descia para a Terra. Ele tanto Ou falava até no inferno. Ele ia e saía do Ele inferno. falava com Zeus e falava com Hades. Isso. E ele era o único que tinha passe livre em todos os mundos. Você não podia entrar no inferno assim. Ele entrava e falava e dava mensagem para todos os deuses. Deuses que não gostavam um do outro, ele dava mensagem. Né? Tem aquele filme Percy Jackson. Sim. O Mercúrio sempre ajuda eles também, né? Eu acho que ele é o traidor no final, não é? Na primeira. Mas ele depois ajuda. O cara vai tudo quanto é lugar. É aqui, é lá. Na verdade, né? Às vezes nem é que é o traidor, às vezes não é que ele roubou, não é que ele foi traidor, é que ele roubou lá o fogo, raio. O raio de fogo lá. Eu esqueci o nome da raio. O raio de Zeus. Então vamos para Câncer, vamos. Que seria a regente Lua, seria elemento água, né? Bom, gente, tem tanta coisa que fala de Lua, isso, Lua, aquilo. Bom, vamos colocar um arquétipo só aqui, porque esse eu acho que é o... Tem vários, mas esse é aquele que pega fundo mesmo, tá? A Deméter ou Ceres, tá? Que seria a deusa, Ceres, a deusa dos grãos, né? Deméter, a deusa da terra. É que vem o cereal, o nome cereal. Cereal vem de Ceres, tá? Então Deméter seria a lua, a mãe, né? A mãe terra e tal. Então, essa era de Câncer, né? Existiu, a gente estava falando de eras aquele dia, a era de Câncer existiu. De 8.000 a 6.000 antes de Cristo, o povo tinha adoração à deusa lunar. Ou a divindade que existia era só feminina, não era masculina, não. Isso 8.000 anos antes de Cristo. Então, a adoração à deusa era deusa feminina, tá? E nisso, ela era de Câncer. Então, na era de Câncer, o deus era feminino. Sim. Interessante isso, né? Então, assim, o que significa Deméter, tá? Gente, a história é linda. Depois vocês pesquisem mais, tá? Deméter, só para completar, foi a mãe de Perséfone, que foi raptada por Hades. E Perséfone virou a rainha dos infernos. E ela ficava um tempo com a mãe, né? Que foi o acordo entre Deméter e Hades. E um tempo reinando no inferno lá com Deus das Trevas, o Hades. Tá, e quando a filha estava lá com Hades, era quando era o inverno aqui, porque a Deméter, então, as folhas caíam, ela já não ligava mais, deixava tudo congelar, esfriar, entendeu? Porque a filha estava como se fosse um lamento da natureza por a filha estar longe. E quando a filha voltava, né, na primavera, aí tudo floria, tudo ficava lindo de novo e tal, né? Então, mais ou menos essa história de Deméter. Interessante, isso aí reflete também um pouco da Lua, né? Porque a Lua tem dois lados. Um que está sempre iluminado e o outro está sempre escuro. Né? Então, são os dois lados da filha da Deméter, que é a filha da Deméter é a Perséfone. A Perséfone, né? Então, ela tem dois lados, a própria Perséfone. Sim, né? sim. Que é infernal e outro que é divino, né? Tanto é que mais tarde, esse lado divino dela, colocam ela como Coré, né? Coré é aquela menininha que anda pelos bosques cantando, bonitinha, filha da deusa da terra, da Deméter, né? E depois ela se torna Perséfone, que é a deusa dos infernos lá, tá? Então ela vive em dois mundos. Ela vive aqui na terra e vive no submundo. Ela vive em dois lugares. Na verdade, ela reina em dois lugares. E colocaram ela também, às vezes, a Perséfone, como o mesmo arquétipo de Deméter, porque ela é filha e tem essa parte dentro dela. Tá? Então, assim, Deméter significa, ou Câncer, né? Ou a Lua, maternidade, família, raízes, emoções, memória. O canal, tá? Um canal de comunicação também entre terra e espiritual, né? Físico. A nutrição, o lar. Absorver os sentimentos também, né? Esse arquétipo, ele absorve muito o sentimento dos outros, tá? Por exemplo, a Deméter, ela ficou... tudo virou inverno quando a filha foi.
sabe? Ela secou toda a natureza quando a filha foi. Então, assim, tem esse lado dessa emoção, tá? De absorver esse sentimento. Tá? A intuição também. A necessidade de segurança. Tem aquele lado carinhoso. Tem o lado artista. Gente, eu sempre falo pro Juarez, a lua em câncer tem coisa de artista. Porque assim, toda lua em câncer que eu conheço, pelo menos até agora, são artistas. Tá? Inclusive eu tenho lua em câncer. É a guardiã do lar, tá? E tem toda aquela coisa da história, né? Ela traz passado, o passado, né? a história, Fotografia. tudo que aconteceu. Então, tipo, não vai esquecer o passado, tá? Tanto não esquece o passado, tanto é que na mitologia, todo inverno cai as folhas, todo inverno tudo fica frio. Então, sempre vai ter aquele ciclo, sempre o ciclo. Ou seja, não esquece, né, do passado, sempre mantendo o seu ciclo. Interessante, né? O câncer é um signo bem feminino mesmo, né? E traz aquela ideia, se ela gosta, se o canceriano ou a canceriana de solar ou de ascendente gosta da outra pessoa, vai fazer comida, vai paparicar, né, e tal. Agora, se você trair, machucar, aí vira Deméter lá do Hades, né? Aí vira aí o bicho pega. Ele mesmo. Melhor ser sincero. E não esquece. Não esquece. Vai esquecer. Então, o negócio é o seguinte, já que você tem que contar uma coisa ruim que você fez pro canceriano, ou sol ou lua em câncer, conta na cara e na coragem, entendeu? E pronto, não deixa, vai enrolando, deixar pra saber pelos outros, aí você tá ferrado, entendeu? Então conta, seja sincero, que aí a coisa pode, não, ele foi sincero comigo, eu perdoo. Entendeu? Porque se for deixar pelos outros enrolando, acabou, não tem nem pintado de ouro. Vamos para o próximo? Sim, Leão. Leão, que é elemento fogo, Sim. Né? É o sol. Bom, na mitologia egípcia tem a Sekhmet, lembra de uma leoa com um disco solar na cabeça. Essa é bem interessante também. Tá? Temos Hércules, tá? O que eu vou falar aqui eu escolhi como Hércules, que eu acho que tem tudo a ver com o leão, que é um semideus, né? E Apolo também é muito considerado como arquétipo de leão solar, tá? Hélios também, que seria o deus do sol, aquele que carrega a carruagem, né? Do leste a oeste, todos os dias, os cavalos de fogo. Carruagem de sol, Isso. Sol. Também tá? Então eu coloquei como Hércules porque tem toda uma, né? Uma história aí de superação, de poder, de ser semideus e tal, né? O Hércules é a vontade consciente, controlando as paixões vitais, porque ele é meio humano e meio deus, ele é semideus. Então ele vive aqui, mas ele tem toda aquela divindade, aquela majestade dentro dele, quer ele queira ou não, tá? Ele é um semideus e é o herói que veio no mundo para botar sua marca no mundo. Ele veio para marcar alguma coisa. Ele é o leão. O leão ele vem para botar a sua marca, não importa em quê, tá? Então assim, o Hércules ou qualquer arquétipo solar ou leão canino, ele é majestoso por natureza, ele é dominante, tá? Pode ser dominante ou pode ser dominante, né? Bom, não tô falando de coisa boa ou ruim. Tudo nos extremos não é bom, né? Ele é sempre brilhante, tá? Que nem o Apolo também, né? Dizer que o Apolo, na mitologia, não podia olhar, as pessoas normais não podiam olhar para ele, porque ele cegava as pessoas. Ele era tão brilhante, tão lindo, tão majestoso, que era aquele brilho que cegava os olhos das pessoas. Oi, Zimbaião, boa tarde. Então, tem isso também. O sol, ele pode cegar as pessoas, ou ele pode iluminar o caminho das pessoas, né? Então, assim, ele também é o coração, ele é sempre o líder, tá? Ele tem o poder vital, o sol é o poder vital. De vida, né? De abençoar. De vida, isso. Ele é sempre independente, tá? Ele não fica dependente dos outros. Vou esperar. Não, ele vai também, faz, é fogo, né?
E ele é o protetor, tá? Que seria o herói, né? Igual a Hércules. E ele é sempre é leal, tá? É um herói, ele é leal aos desígnios. A fidelidade é uma coisa típica do signo de Isso, Leão, verdade. tá? As coisas que ele gosta. Então, assim, depois acho que se vocês não conhecerem a história de Hércules, tá? Façam uma pesquisa, que é bem legal também, tem vários trabalhos de Hércules, e mostra esse lado do semideus, dele ser um pouco humano e um pouco deus, que é o leão, tá? A majestade leonina, que na verdade é um semideus, vamos dizer assim, né? Quer completar alguma coisa? Assim, a ideia do leão é como se fosse um filho de Deus, né? Ou Deus na face da terra, o Deus presente entre nós. Antigamente, desde a época do Antigo Egito, achava-se que os reis, os imperadores ou os faraós, eles eram divindades presentes na face da terra. Tá? Eram seres que irradiavam a prosperidade, a fertilidade do campo, tá certo? E eles eram venerados como verdadeiras divindades mesmo, né? Entre os maias também, os astecas, todos. Então, essa é a figura. Então, tem um lado assim de fidelidade que inspirava a fidelidade, né? Não se exigia, não se impunha, se inspirava a fidelidade, o respeito todo, né? Porque ele representa isso, a vida, né? Sem o sol não existe vida. O regente de Leão é o sol. Você vê escudos medievais de reis, aquelas coisas, sempre tinha o sol, Sim, sempre tinha um leão para os reis. Sol e leão para o reinado, eles gostavam, né? Significava majestade. O próprio Hércules, o mito de Hércules, né, tem muito a ver com esse livro da Letícia também, O Caminho do Mestre. Por quê? Porque ele representa, nos 12 trabalhos de Hércules, as experiências que ele vai tendo para se edificar como um líder, o grande líder, né? Eu, no meu livro, Astrologia da Maçonaria, eu traço um paralelo entre o iniciado e os trabalhos de Hércules, ou com Hércules, que ele se iniciou. Um dos trabalhos foi o Leão de Nemeia também, tá com o leão lá. Exatamente. Então, Virgem, que é elemento terra, tá? Aqui eu peguei alguns exemplos para vocês. A Virgem Maria, a Isis, Lilith, Coré, que seria Perséfone. Tá? No caso aqui, eu vou colocar sobre a Perséfone, tá? Com o mito da Perséfone com o signo de Virgem, tá? Só falar aqui sobre o mito rapidinho, como eu tinha explicado, da filha da Deméter. Então, ela foi raptada por Hades, o deus do inferno, e foi lá pro submundo. Então, lá ela virou a rainha do inferno, mulher de Hades, tá? E uma vez, de vez em quando, no inverno, ela vinha pra cá e ficava com a mãe. Tá, mas agora vamos ver lá na parte do submundo. Bom, só um detalhe, né? Inferno é o reino inferior, né? Porque às vezes lá para os gregos, para os romanos, talvez o conceito de inferno é diferente do conceito que a gente tem hoje aqui agora no Ocidente, né? Principalmente com a influência religiosa muito grande que a gente tem, o conceito era outro. Lá o inferno era uma coisa inferior, eram reinos inferiores, eram lúgubres, escuros e bem terríveis mesmo, né? Mas não é exatamente o mesmo conceito que a gente tem aqui. Sim, tem vários conceitos. Eu tô pensando aqui nos livros, né? O meu terceiro livro que tá empacado, né? De mitologia e psicologia analítica, empaquei pela metade, mas um dia, daqui uns anos, daqui uns 20 anos sai. Né? É sobre o mundo de Hades, o inferno. Tá? Essa seria a mitologia que eu ia analisar. Bom, então Perséfone ou Coré, tá? Coré seria o lado né? Seria o serviço, tá? A virgem seria o serviço. Pessoa que é terapeuta, que é enfermeira, que é yoga, dentista, detalhezinhos, né? Isso é coisa muito... Contabilidade tem a ver, química tem a ver com isso. Dons de cura também, tá? A estética
Tem muitas virginianas que trabalham com estética. Sim. Ela é detalhista, né? Atenta a todos os detalhes. Tem uma capacidade analítica fora do comum, analisa tudo, tá? O trabalho manual também e coisas de saúde. É interessante, né? Porque isso tudo tem a ver com a Coreia, com a coisa da terra, tá? Então, aqui dá pra gente ver que o inferior não é necessariamente ruim ou negativo. Porque um dos mistérios relativos ao signo de Virgem é os mistérios das raízes, das plantas, que tem um poder de cura muito grande. Uhum. Pode matar, pode ser um veneno, mas também é o poder de cura. E é interessante lembrar que essas divindades têm muito a ver também com a bruxaria, né? Sim. Com a Wicca. Sim. Ok? E o trabalho com as ervas, né, da bruxaria é uma coisa tipicamente virginiana. É a curandeira, é o que dá o chazinho, que faz os emplastros. Isso tudo seria o arquétipo da bruxa, né? Tipo Lilith, Isis, até a Virgem Maria também, né? Aquela coisa de cuidado também e tal. Mas aí teria que entrar mais nesse Lembrando que Virgem é um signo de terra, ou seja, bem pé no chão, né? Sim. Agora, quando você falou da Isis, eu me lembrei que Osíris foi morto 2 vezes no mito egípcio, né? No primeiro, ele foi colocado dentro do sarcófago, jogado lá no rio, e a Isis foi atrás procurando, encontrou ele. Ele estava morto, ela trouxe ele de volta. Aí, com a ajuda de Tote e de Neftis, através das ervas, com o conhecimento de Tote com as ervas, ela deu vida novamente para Osíris. Foi aí que ela concebeu Horus. Deus da cura e da magia. Exato. Foi aí que ela concebeu o Horus. Olha só, Osíris estava morto. Ela conseguiu ressuscitar ele com o poder da magia, das ervas, né? Então, por isso que a magia egípcia ela tem muita força, né? Sim. E há uma coisa muito distante na história, não, gente. A maioria dos remédios que nós compramos na farmácia é feito de ervas, princípios ativos de ervas. Você fala dos egípcios. Gente, babosa era usada pelos egípcios, manjericão era usado pelos egípcios. Então, assim, não tá longe da gente, é o que a gente usa dia a dia e várias outras coisas, né? Vamos para Libra. Libra, que é o elemento ar. Isso. Né? Bom, Libra, gente, Astreia, o arquétipo. Astreia é aquela que tá tampada, assim, da justiça, sabe? Que tem o olho vendado. Essa é a Astreia, que é né? Ela até é símbolo da justiça, né? Sim, é o símbolo da justiça. Tá? E o signo de Libra é o signo ligado à justiça dos advogados, né? Que é a justiça nas relações humanas. Hera, tá? A deusa Hera. E Hefestos, aliás, a deusa Hera era mãe de Hefestos. Tá? Atena também tem o seu lado, esse lado libriano, ok? E Maat, a deusa da justiça egípcia, tá? E vários outros mitos aí. Bom, aqui é o seguinte, Libra, ele é nascido de um único progenitor, tá? Vamos dizer assim, no mito, todos são nascidos de um único progenitor, que nem Atena. Foi Zeus que deu a luz, mas ela nasceu só de Zeus, tá? Então, algo assim, nascido sempre de um progenitor. E Libra, ele tem a balança, né? Não tem nenhum outro signo que tenha alguma arma, alguma coisa assim. Como assim? Sagitário tem um arco e flecha. Sagitário tem um arco e flecha. E Libra tem a balança. É que eu lembrei do Cavaleiro do Zodíaco. Aliás, aqui, gente, ó, apaixonada. Que ele tem aquela balança, se desconstrói e vira armas, várias armas, um escudo, uma lança e tal. Ai, gente, Vamos voltar. Volta, Pisciano. Matheus, Caterina, sejam bem-vindos. Oi, Caterina, Matheus. Nelson é de Câncer. Olha lá. Alcides, calma que a gente vai chegar. A gente vai chegar no Câncer, Nelson. Já passou, né? Nós vamos chegar no Escorpião. Não, no Câncer já passou. Falamos bastante, né?
Nós já chegamos no Câncer? Gente, já passamos o Nós câncer, né? pulamos. Ah, não, Não, tá, falou passamos. bastante. Uhum. Gente, uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, dizem que antigamente existiam apenas 10 signos relativos aos 10 séfiras, né? As 10 séfiras da árvore da vida cabalística, ok? Aí o que aconteceu? Né? Adão e Lilith brigaram. Adão e Lilith brigaram. Aí o que aconteceu? Uma coisa que era única se dividiu entre Adão e Lilith, né? Então, de um virou dois, ou seja, o que era 10 virou 11, né? E Deus colocou no meio, entre os dois, o signo de Libra, que é exatamente o quê? Para mediar a relação entre os dois e propor ou trazer a harmonia e a justiça entre a relação dos dois. Aí que surgiram os 12 signos. Então, aí está a mitologia, também super interessante do signo de Libra. Na mitologia do... Qual é o nome dessa mitologia? Isso é esoterismo, né? Isso é conhecimento lá. Tem o nome que eu esqueci. Só voltando aqui uma coisinha que eu não falei de Câncer, tá? Eu só lembrei do Nelson ali. Gente, o signo de Câncer antigamente, para os gregos era um jabuti, tá? E para os egípcios era o escaravelho. Aquele negócio de Câncer veio depois. Porque tudo tem a casa. Lembra que eu falei que é do lar e tal? Tudo tem a casa dura nas costas. O jabuti leva a casa nas costas. O jabuti e o escaravelho. Tem aquela coisa dura nas costas, tá? E eles levavam isso. E assim, é que o bicho tem mais a ver. Tinha mais escaravelho no Egito, tinha mais jabuti na Grécia. Então cada um pega a mesma essência, mas pega o seu bichinho, né? Bom, então voltando lá, a gente estava no Libra, tá? Então, gente, Libra é a justiça, a qualidade, a igualdade, a diplomacia, né? Diz que Libra não gosta de brigar com ninguém. De jeito nenhum. É a turma do deixa disso, sabe? Não, mas vai se resolver e tal. E Carlota, Petra, bem-vindas. A Carlota é libriana, verdade. Então, ele não é tipo o Ares, né? Não, briguei de jeito nenhum. O Ares, ele não... brigou. O Libra não, ele vai, vou contornar aqui e tal. O Libra é super sensível. Se ele tá num ambiente que tem briga, ele sofre, ele tem que sair. Ele não dá conta, sabe? Ele não dá conta, é muito sensível. Ele é de paz, tá? Então, a cooperação também tem a ver. Os conflitos de amor e de beleza, ele tá sempre meio num conflito amoroso, assim, né? Então, por quê? Por que ele tá sempre nessa coisa amorosa, esse conflito, nessa dúvida? Porque ele busca o equilíbrio no relacionamento, tá? Então, ele acaba se sacrificando para buscar um equilíbrio que ele acredita. Então, por isso, enquanto não acha esse equilíbrio, ele fica meio assim. Tá? Mas isso é bom e espero que os librianos achem, né? Então ele pega a energia do parceiro, é a fonte de luz dele. Ele não é igual o leão, que ele é a própria fonte de luz. Não, o libriano, a fonte de luz dele é o do parceiro. Então é como se equilibrasse ali e eles vivessem bem. Então esse seria o sonho do libriano, essa coisa equilibrada, harmonizada. O ideal do Libra, gente, é a parceria, palavra muito hoje atual, né? Onde cada um cumpre uma parte e se soma, né? Não fica dependendo, não. Há uma soma, né? Eu sou bom numa coisa, então, beleza, mas eu sou fraco em outras. A Letícia é boa numa coisa e fraca em outras. Então, a gente se complementa e somos felizes assim. Né? Essa é a ideia. Não aquela relação desigual que às vezes antigamente tinha, né? A mulher ficava lá, o homem ficava carregando ela, trabalhava, pagava as contas e fazia tudo. Hoje não, hoje mulher também trabalha, hoje mulher também tem opinião, né? Para tomar as decisões, assume a responsabilidade. Porque não é só trabalhar, é assumir a responsabilidade, estar junto nos bons e nos maus momentos, né? Isso é um bem libriano. Aliás, o casamento é um sacramento libriano. Uhum. Bom, então agora vamos para Escorpião. Olha lá o Cids. Olha lá o Cids. Então, gente, Escorpião, que é regido por água, elemento água, na verdade, tá? É regido por Plutão, né?
Sim, Regis Escorpião e Plutão intenso. Bom, a gente tem vários mitos, tá? Eu separei 2, assim, que eu acho que tem tudo a ver, mas vou falar do grego, que é o que eu trabalho, tá? O mito de Inanna tem tudo a ver com escorpião. Depois, se vocês quiserem saber mais, é só pesquisar. Aqui eu peguei o mito de Orfeu, tá? Orfeu e Eurídice, ok? Orfeu, a Eurídice morreu, uma picada de cobra quando ela era nova, e aí morreu, foi pro inferno de Hades, tá? Então Orfeu, ele vai, na história, ele vai 2 vezes pro inferno para resgatar o grande amor da vida dele. Ele vai na profundidade dos infernos para resgatar o grande amor. Olha que coisa linda, e olha que profundidade isso, tá? Isso é o escorpião. Então ele quer resgatar a sua amada para fundir-se com ela, nem que ele tenha que ir no inferno resgatar. Entende? Isso que é amor mesmo, né? Então, assim, a jornada do escorpiniano é profundeza e ressurreição, tá? Ele tem aquela alquimia, ele quer a fundição, a transformação interior. Tem a sabedoria, tem o lado do sexo também, tá? Tem o lado do mistério, tem o lado do transe, da cura também, da vida, morte e renascimento. O escorpião é bem intenso. Tá? Então ele também tem o controle, a obsessão. Dizem, né, alguns autores, que no mito ele foi lá 2 vezes no inferno atrás da Eurídice porque ele tinha obsessão por ela. Ele gostava tanto dela que se tornou uma obsessão. Então ele foi no inferno obcecado pra tirar a mulher dele de lá, entende? Ou eu consigo ou eu morro. Exatamente isso. Assim, uma coisa intensa. Exatamente. Né? O mito de Orfeu é assim. O mito de Orfeu é o Orfeu da lira, né? Ele é músico, ele é artista. Parece uma coisa tão leve, né? Ele é todo artista de lira, tal. Mas ele é aquele que vai pro inferno para resgatar. Senão ele fica lá com ela, então. Mas, entendeu? Aí tem muito mais do mito, tá, gente? Vocês podem pesquisar o mito de Orfeu e Eurídice. Então, esse Orfeu é bem escorpiniano, tá? Então, assim, os mafiosos... É o escorpião. Quer dizer, a tendência, tá, gente? Não necessariamente. Os detetives também é coisa de escorpião, de ficar detetive, descobrindo né? Segredos, descobrir né? segredos. Como que eu vou entrar lá no Hades para fazer toda a estratégia para resgatar a minha amada? Controlar as emoções que os espiões fazem. Sim. Os psicólogos e os pesquisadores também, bem escorpião. Tá? E assim, o escorpião tem aquele segredo, tá? Tem a determinação, que nem eu vou lá resgatar, e pronto, acabou, ele vai pro fundo, né? Então ele é determinado. E ele também tem as artes curativas, né? Agora você falou dessa determinação, eu me lembrei de um filme muito antigo, gente, da época da minha avó, E o Vento Levou. Não. Famosíssimo. Eu assisti uma segunda versão. Ali, aquela Scarlett O'Hara é a escorpiniana mesmo. Ela é vingativa e teimou e ela fala, pô, tá pegando fogo o negócio. Toma a ordem, eu vou conseguir. E conseguiu. Pois é. Aí tem toda a história depois, que ela vira pedra e tal, mas aí vamos deixar pra vocês pesquisarem se tiverem interesse, tá? Então o mito de Orfeu é tipicamente escorpiniano, né? Ele é água, ele é todo, como que é, artista, toca, lira e tal, mas é aquele que tá disposto a ir no inferno atrás do amor e buscar e resgatar. Então ele morre junto. Né? Só pra pessoal que nem o Alcides, aí às vezes o pessoal de escorpião, eles ficam muito assim, né? Porque tem o leão é tão lindo, é o rei, é o sol, é o Deus, né? O escorpião é o inferno, né? Eu não adoro escorpião, ele é transmutação, ele transmuta a morte. Isso. A característica do escorpião é a alquimia, gente. É transformar o chumbo em ouro, sabe? Eu estava conversando uma vez com o padre aqui da minha cidade e eu estava falando com ele, falei, padre, todo mundo quer ir sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como Jesus fez, né? Só que ninguém quer ir para o inferno antes, como Jesus fez. Porque está no credo católico. Né? Antigamente estava assim, desceu aos infernos no 7º dia. Hoje eles falam, desceu à mansão dos mortos. Não, é desceu aos infernos. Tem que passar pelo inferno para a gente poder crescer e evoluir. Senão a gente não cresce, a gente não evolui. O escorpião ele é um grande teste no caminho de todo e qualquer iniciado. Se a pessoa não encarar, não evolui.
Passar por todas as casas, ó. Isso aqui foi uma camisa de presente da Sofia, da filha do Juarez, a camisa que eu amo. Falei, acho que tem tudo a ver com o tema. Bom, gente, difícil é você ir no inferno e voltar, porque geralmente quem vai não volta. Só os heróis, né, conseguem voltar. Tá? Então, o escorpiniano, nesse caso, quando ele vai pro fundo, se ele volta, ele é um herói. Ele volta com toda a sabedoria. Falou alguma coisa? Não, tudo bem, então, olha lá, o Alcides está lavando a cozinha. Está no momento cansa dele. Ô, virginiano! Bom, alguma hora tem que lavar, né, Alcides? Fica o dia inteiro em casa, tem que fazer uma comidinha, alguma coisa, uma hora tem que lavar, né? Tá É isso certo. aí, irmão. Aproveitando a quarentena. Sagitário. Sagitário é o signo de quem? Meu. Então, Sagitário é fogo, né? O elemento fogo. Isso. Tem a Diana, que é aquela do arco e flecha também, que é considerada, né, caçadora, algumas da lua também. Mas eu acho legal que eu trabalho na mitologia, é o Quiron, ou Centauro. Acho que é super a ver com o Sagitário, esse mito, tá? Então sempre uso ele. Inclusive na minha carta do Centauro, Quiron, tá? Tem toda a analogia. Carta do tarô. Isso, tem que não fala carta, eles vão falar, a carta escreveu a carta para alguém. Ah, não, é que o pisciano já vai pensando na coisa, alguém tem que falar o que é. Ele acha que todo mundo tá sacando, tá pegando a transmissão de pensamento dele, entendeu? Então por isso que eu tenho que ir mais devagar. Piscianos me entendem. Então, gente, o Quiron ou Centauro, tá? Centauro é aquele que tem corpo de cavalo, né? E o tronco de homem. Então ele tá na terra. Com as quatro patas. Com as quatro patas na terra, mas ele também tá com a mente acima, tá? E tentando atirar uma flecha. Né? Então, assim, o Sagitário. Só um detalhe, né? Esse é um mito, mas o próprio Zeus também poderia se encaixar em Sagitário. Sim. Já que é o lado de Zeus. O lado de Zeus todo... Aventureiro. Sábio, protetor. Rei do... Então, vamos lá. É o rei do Quiron, tá? Tem os centauros, como eu falei. E tem o Quiron, que é o rei dos centauros, tá? Ele vivia numa caverna. E ele era o grande mestre dos heróis. Ele foi mestre de Odisseu, de Jasão e de Hércules. Aliás, foi Hércules que matou ele. Mas vocês podem pesquisar depois, não é muita história para contar aqui. E assim, ele era o curador e o mestre de todos esses heróis, tá? Então, se esses heróis da mitologia chegaram onde chegaram, graças ao seu tutor e seu mestre, que foi Quiron. Então, isso indica que Quiron era um cara centauro, muito sábio, né? Tanto é que ele era o rei dos centauros. Sim. Os ideais, a devoção, a política, o social, a sabedoria, a filosofia, a cura, a medicina, o ser professor, a transcendência da consciência, né, além das quatro patas aqui na Terra, tá, o corpo animal e a mente divina, a liberdade, a consciência do espírito dentro de um corpo, tá? E não é um corpo como espírito, é um espírito dentro de um corpo. Essa seria a consciência do Quiron. Tá? Então ele é o conselheiro, ele é o mestre, ele é a justiça, ele é a aventura também, porque os heróis todos eram aventureiros, e como ele era o mestre dos heróis, ele tinha esse lado de aventura que o sagitariano tem, tá? Então ele tinha o otimismo também. Fala assim, o sagitariano é super positivo, é super otimista. Ele tinha isso, né? E para você ser mestre, você tem que ser otimista também. Se você for olhar, geralmente o aluno lá na primeira dia fala, nossa, esse aí não sai nem da primeira série. Mas é o aluno mais difícil, esse aqui vai ser o melhor, geralmente é assim. Mas tem que ter paciência. Então, ele é o padre, ele é todo esse tipo de conselho, de sacerdote.
tá? Então esse é o lado Quiron, do centauro, o curador. Tem um outro lado, que é a última palavra que você disse, que passou, acho que é legal a gente enfatizar, né? Até ontem eu estava falando na figura de Jesus, que era médico de homens e almas, né? O Quiron, na mitologia, ele foi ferido por escorpião, mas era uma ferida que não se curava. Ele curava todo mundo. Ele era também um grande médico, né? Sim. Então, assim, o Sagitário ele tem esse lado de ser o professor, o mestre, aquele que orienta, que ensina, que domina o mistério, o segredo, né? Tem também esse lado da justiça e tem o lado da saúde, né? De compartilhar, de proteger, de curar as outras pessoas. Tem um outro lado também que ele sofreu uma flecha no pé, esqueci o nome dessa parte do pé aqui atrás. Então, isso aí depende da mitologia. Uns que ele foi picado por escorpião, outros foi da flecha. Sim, né? então assim, varia muito da mitologia, de autor para autor, mas o significado é o mesmo. Tanto a flecha quanto o escorpião, tudo é uma picada, né? Um machucado no mesmo lugar. Então a gente não vai discutir aqui a referência, ou se está certo ou errado. Não, é aquela história, são mitos em épocas e locais diferentes, então, mas o que importa é a essência. É a essência que é a mesma. O Quiron, ele curava as outras pessoas, mas ele tinha uma dor, um sofrimento que ninguém curava. Que ele não conseguia curar. o ferido que curava, né? Ele tinha a sua ferida e por isso que ele curava todas as outras pessoas e transformavam aquelas pessoas ali que ele achava que tinha mérito em heróis. E foram os grandes heróis da história, da mitologia grega, que todos foram alunos do Quiron. Então, já começa por aí. Ele era o cara, o mestre dos mestres. Tá? Podemos para Capricórnio? Capricórnio, que é a terra, elemento terra, certo? Então a gente tem vários mitos, vários locais e tal. E, por exemplo, tem Vesta, tem Saturno, tem Pan, tem. Mas eu peguei da Almateia, tá? Amalteia. A Amalteia é a vaca, tá? A vaca não, a cabra. Bom, Capricórnio é uma cabra peixe, não é isso? Isso, a representação de Capricórnio é de um peixe que saiu de dentro da água, né? Foi para a terra e, não satisfeita, continuou e foi até o ponto mais alto da terra, ok? Então, assim, é um signo que, evidentemente, é um signo de perseverança, que não se deixa abater pelas dificuldades e pelos problemas, né? Dá um jeito e chega lá. Pode chegar todo estourado, mas chega lá. Bom, só falar aqui uma breve história da Malteia, tá? Quem conhece a história da cornucópia deve saber, mas vamos lá. A Malteia era uma cabra, tá? E que ela vivia na ilha de Creta. E aí a Reia, mãe de Zeus, tá? Escondeu o filho lá com a Malteia. Por quê? Para poupar a vida. Porque Cronos era o que comia os próprios filhos vivos, lembra? E a mãe não queria que comesse Zeus vivo. Então escondeu o filhinho lá na ilha. E a cabra, que dava muito leite, amamentava, cuidava do rei, do futuro rei dos deuses, o Zeus, tá? Então, até tem a história da cornucópia, né? Que ele foi brincar pequenininho com ela e cortou o chifre da mão. E aí ele, para se desculpar, ele deu aquele poder daquele chifre, que a cornucópia é um chifre mesmo, corno, sempre ia sair riquezas, tá? Como fala? Frutas, alimentos eternos ali. Então esse foi o presente de desculpa, assim, né? Sempre ia ter o alimento. Então a cabra é aquela figura que sempre vai tentar manter esse alimento, essas coisas, tá? É interessante porque olha a associação, né, entre a determinação e o trabalho, que são arquétipos do Capricórnio, né? Tem a prosperidade, sempre vem junto. Sim. Ou seja, você trabalha, você é determinado, você vai merecer, você vai ter direito à prosperidade, à fartura infinita. Esse é o símbolo da cornucópia. Isso. Então a Malteia era uma ninfa cabra, tá? Bom,
A Malteia, a recompensa, tá? Antes disso, a recompensa por ter cuidado de Zeus foi. Ela se tornou. Mais tarde, a Malteia se tornou a constelação de Capricórnio. Então, todo. Foi eternizado. Foi eternizado. Outra característica de Capricórnio, que é a eternidade. Isso, foi eternizado como a constelação de Capricórnio. Então, essa história da cabra. Tem várias outras histórias do peixe cabra também, mas eu peguei essa daqui que eu achei interessante. Na verdade, é aquela que eu trabalho, tá? Ele é o curandeiro, mas ele é o político. Tem Sim. as leis, as tradições, isso tudo sobre o Capricórnio. O Capricórnio, ele rege a estrutura e o futuro, né? O planejamento futuro de uma sociedade, de um grupo de pessoas. É um signo coletivo, Capricórnio. Os desejos discretos, tá? Não tem quando, tipo, sátiro, Pan. O Pan é o sátiro, né? Então, Sim. é como se você tivesse aqueles desejos, né? Mas o Capricórnio, ele deixa a coisa mais discreta, né? É o outro lado, Capricórnio, Câncer. Lembra que ontem sexta-feira, eu falei, né, que Câncer é o signo mais assanhado do zodíaco, né? É o outro lado do Capricórnio. Sempre a gente pega o outro lado, viu, gente? Todo signo pega um pouco do outro lado. Então, o Capricórnio, ele não mostra isso. Ele é muito sério, fechado, profissional, sabe? Todo cheio de etiquetas, mas ele tem dentro de si também uma sensualidade. Ele tem um sátiro, né? É uma cabra, né? Bom, ele tem um autocontrole, né, grande, que os outros não conseguem ter. Obstinação, que nem você falou, ele vai lá, subiu, é obstinado e não adianta. Tá? O perfeccionismo tem o lado do materialismo também. Né? Individualista, como você fala, que é do karma, né? O Saturno. Saturno, é o senhor do karma, senhor ele rege o karma, né? Tá? E ele faz o sacrifício pela família. Ele que tem, é Câncer, a família é o outro lado. Ele tem aquela das regras, né? E sabem que a Saturnália, alguém já ouviu falar da Saturnália na Grécia, aquela super festa, né? É onde você deixava os seus desejos, as suas vergonhas todas de lado. Atual carnaval. E aí você saía do jeito que você queria, entendeu? Você podia... Você tirava na Saturnália. Ficar com quem quisesse. Você tirava os seus bloqueios, tirava o Saturno, né? Tirava o Saturno. Por isso que era uma festa do Capricórnio, porque tirava o Saturno, né? Quando ele se permitia, uma vez por ano, né? Soltar a franga, beber e fazer de tudo. Saturnália é como se fosse o carnaval capricorniano, né? Podemos passar por Aquário. Sim. Bom, Aquário, então, elemento ar, tá? Bom, tem bastante mitos, tá? Vou pegar um, eu vou falar alguns outros pra vocês terem uma noção. Pandora, tá? Seria um arquétipo de Aquário. Osíris, Gilgamesh, mas eu coloquei Ganimedes, tá? Ganimedes era um rapaz troiano muito bonito, tá? Que ele atraiu a atenção de Zeus, certo? E os deuses acabaram vivendo do néctar. Do corpo dele saía uma ambrosia. Ambrosia quer dizer bebida da imortalidade. Saía o néctar, o tal do néctar dos deuses, saía do corpo desse Ganimedes, tá? Então os deuses bebiam aquela substância divina, tá? E alimentava a vida, ou a imortalidade dele. Em vários mitos, tá? Existe essa mesma história. Uns é uma água sagrada, outros é uma erva sagrada, outros é uma bebida sagrada, tá? Mas assim, sempre a mesma essência, tá? E nesse ponto seria Ganimedes, tá? Por quê? A ânfora, né? Então teria dentro da ânfora teria a água da vida, ou teria essa ambrosia, né? Da bebida da imortalidade dentro da ânfora que o Aquário carrega, tá? Então assim, pros egípcios antigamente, o jarro de Aquário representava a vida espiritual e o poder espiritual que ele carregava dentro daquele jarro. O homem carregando dentro do jarro o poder espiritual. Tá? É interessante porque o Aquário é um signo de ar, né?
E o próprio característica astrológica do signo de Aquário são as estrelas, né? Estrela, na verdade, é um sol, e o sol é um representante de Deus ou dos deuses, ou seja, uma coisa bem espiritual mesmo. E essa substância do jarro, substância vital, elétrica, de energia cósmica. Em Aquário, a deusa ou Deus, né, está em si mesmo, tá? Em cada um segurando aquele cântaro sobre a terra. Essa simbologia é muito importante, gente, porque nós estamos agora, né, na transição para a era de Aquários, né? Para quem chegar lá, vai chegar nesse nível aqui, o que ela está falando. Vai né? ser o de corpo, ter a sua luz, a sua estrela brilhando. carregar a sua própria energia dentro da sua ânfora. Não depender de nada nem de ninguém fora. Essa ânfora pode ser um coração, não precisa ser uma ânfora exatamente. É a simbologia da fonte, simbologia. né? Da fonte da vida, porque sem água ninguém vive, né? Então, mas ali a simbologia da vida é espiritual. Então essa fonte não vai estar mais fora. Na era de Aquários, essa fonte está dentro da gente, ela brota de dentro, né? Brota de dentro do peito. Isso. Astro Pectoris Solaris. Eu gosto do Ganymedes. A ambrosia sai do próprio corpo. Ele é a própria energia vital, né? Então, em Aquário, nós somos deusa ou Deus e estamos com um cântaro sobre a Terra. Tá? E que esse cântaro indica o conhecimento do plano celeste que deve ser transmitido aos terrestres. Olha a responsa do aquariano. Tá, gente? A responsa, hein? Tá? Então ele tem que transmitir o conhecimento celeste que ele tem para os terrestres. Então isso tem toda aquela coisa de comunicação, de informação que a gente fala agora. E esse conhecimento celeste, a gente pode falar que são as leis cósmicas universais, a mecânica celeste, né? Também conhecida por ciência estelar ou popularmente astrologia. Okay? O Aquário também é o signo do astrólogo, né? Sim, sim. Uhum. É astrologia. A astrologia vai ser a ciência, uma das ciências principais da era de Aquários. Tá? Todo mundo vai aprender um pouco de astrologia. As crianças possivelmente vão estudar. Assim você compreende muito melhor o meio, o ambiente, as pessoas, né? E a si mesmo, principalmente. Uma coisa ligada a Aquários também são a nossa fraternidade universal. Né? Quando a gente fala de fraternidade universal, o pessoal lembra dos mestres ascensionados, mas não necessariamente. Os nossos irmãos estelares também, os chamados extraterrestres. E nós vimos ontem, né, amor, anteontem, né, uma live da Sheliana, uma extraterrestre, que é canalizada pela doutora Mônica de Medeiros, falando de astrologia. Ela conhece, valoriza e explicando as coisas com base na astrologia. Agora, com relação a esse momento de quarentena aí, né, dessa pandemia do coronavírus. Pois é. Então, gente, o Aquário é a informação, é a astrologia, é a ciência, a tecnologia, a liberdade, a igualdade. Ele é o artista também, conheço vários artistas aquarianos. Ele é o ideologista, né? Ele luta por um ideal. Ele é o inventor. Uma bandeira, é o signo do inventor, né? Sim, do gênio. Signo do gênio. Os malucos, né? Dos gênios. Os malucos que pensam à frente, que inventam as coisas, né, Jean? É o Aquário, tá? Então, ele é o pensador também. Ele é o visionário. Oi? Não, pode continuar. Ele é o visionário, ele é o reformador. Ele é o Prometeu, olha só a mitologia aí, de novo, em outra coisa. Uhum. Ele é o Prometeu que se sacrificou para roubar o fogo do Olimpo para dar aos terrestres. Então ele deu fogo divino para os terrestres, o fogo, né, gente? Ou seja, é um revolucionário, é um rebelde. Ele se sacrificou por isso, mas ele se sacrifica por um ideal. Então ele foi lá, meu ideal é dar o fogo aos terrestres, o fogo divino. Então ele foi lá, roubou o fogo e deu para os homens. É claro que depois ele sofreu e tal, mas aí é uma outra história. Então tem tudo a ver. Então, gente, eu também uso muito o Prometeu, tá? Prometeu é o que roubou o fogo do Olimpo, para poder classificar o arquétipo aqui de Aquário também, tá? É interessante. O que é o fogo? O fogo, gente, é o conhecimento que ele ilumina, né? É a ciência, é o conhecimento. Esse mito
está relacionado com lá de Adão e Eva, o mito de Adão e Eva, quando ele come da árvore do conhecimento. Entendeu? Está relacionado também com o mito do... Como é que chama o deus celta lá? Lug? Não. Qual? Do arcano, do arcano 12, que ele fica com os pés no céu. O sacrifício. Sacrifício. Então, ele se manifesta no físico para trazer as runas para o ser humano. Ah, tá, mas esse não é esse das runas, né? Mas essa divindade que trouxe as runas para o ser humano, que é o conhecimento, que é a informação. E no livro de Enoque, nós vamos entender que seres estelares desceram aqui na Terra e deram o conhecimento para os seres humanos. Olha que interessante, como uma coisa vai perpassando por outra. Tem muita gente que fala assim, por que o aquário, né, não é bicho, e ele não é de terra, e é humano, e carrega um balde com água dentro. Um balde hoje. Ele carrega um balde com água dentro, né? Ele carrega uma ânfora, ou classifica do jeito que você quiser, um copo gigante, sei lá, um balde. Mas na verdade aquela água é a água do celeste, espiritual. Sim, a água da vida. Tá? Então agora vocês sabem por que ele carrega um balde na mão. Gente, tô brincando, não é balde, eles chamam de ânfora, mas não importa. Signo de Aquário está relacionado com o plano causal, que é a origem das coisas. Então, aquelas ânforas do Aquário é a origem da vida. A água significa a vida, tá? Então, é a origem da vida. Isso. E o signo de Peixes já não carrega água, já tá dentro da água. Vamos falar dele agora. Atenção, piscianos. Bom, Peixes é elemento água, né? Dos mitos. Gente, como eu achei mito água. De peixes. Eu trabalho assim com vários, mas eu tenho uns que eu gosto mais. Já vi muito trabalhar com Afrodite também, tá? Por causa da deusa do mar e tal, mas não é o caso aqui. Bom, tem a sereia Lorelai, que eu já dancei até sobre o mito, né? O mito alemão, que é muito legal também, tem a ver com peixes. Cristo também, toda a história de Cristo tem tudo a ver com Pisciano também, tá? Dionísio, Penélope, Netuno, ou Poseidon, Vênus, né? E Odisseu, tá? Penélope, eu até estava comentando com você, né? Penélope, aliás, no meu livro eu explico, tá, gente, a história, o mito e a simbologia. Tá? De Penélope, que é a mulher de Odisseu. Então toda a história também tá aqui. Então, dela esperar aquela coisa do marido, aquela coisa toda, aquele sacrifício muito pisciano. Mas vamos lá. Eu peguei como Odisseu, o maior pisciano aqui. Tá? Tem vários, mas vamos botar. Até porque o mito dele, a figura central, além dele, é Poseidon, né? O senhor dos mares. Exatamente. Então, quando você fala de Odisseu, não dá para excluir Poseidon, tá? Que é o vilão da história, mas na verdade, Odisseu pequenininho. Na verdade, ele é o grande mestre do Odisseu. Ele é o vilão, tá? Aí o Odisseu tem uma hora que o Odisseu fala assim... Tipo, o que você quer de mim? Eu não tenho mais nada, eu perdi tudo, só tenho a minha própria vida. Então me leva logo, entendeu? Mas Quer me matar, me mata. Podia matar ele a qualquer momento, mas ele não quer. Eu quero que você aprenda. Olha só, eu quero que você sofra pra você aprender. Não é pra você morrer, mas, né? Não precisava nem ter história, eu matava no primeiro dia do mar. Mara, beijo, linda. Então, gente, Peixes eu tracei aqui como Odisseu, tá? Mesmo porque é uma história que tá mais a ver comigo, porque eu escrevi o livro, então tá mais na minha mente, assim, tá? Mas vocês podem pegar outras, Poseidon, Cristo, Lorelai e tal. Então, o Odisseu, tá? Cada vez que ele ia tentava voltar para casa ou ia pro inferno, cada vez que ele chegava mais perto de casa, no caso, ele sentia que estava cada vez mais longe.
Então, estar mais perto é estar mais longe. E às vezes estar mais longe é estar mais perto. Tá, gente? Não é a Dilma falando que não. Nada com política. Não, brincadeira. Eu tô brincando. Eu achando engraçado. A essência do Peixes parece confusa, entende? Mas não é isso. Até tava vendo alguns livros. O mundo de Peixe, desculpa só te interrompendo, é como se fosse um espelho, ele é espelhado. Então, às vezes você pensa que é uma coisa e é outra, pensa que é outra coisa e é uma, né? E assim, falam que é um peixe para um lado e um peixe para o outro, né? E tem uma ideia que é ao contrário, é como se fosse um para cima e um para baixo, entende? Um vai para o espiritual e o outro vai mais para o terreno. Então seria assim e não assim, tá? Bom, alguns falam isso, né? Então, o mundo do peixe... Peraí, só uma coisa. Existe então um processo de encarnação, que é quando você desce para o físico, tá? Vai baixando a vibração. E a excarnação, ou da evolução, quando você sai do físico e vai para o espiritual, né? O movimento Kundalini puxa o forrate para baixo, né? Quanto mais Kundalini tiver, mais ele atrai o forrate. E o contrário, né? O Kundalini sobe para onde está o forrate atrai o Kundalini. Então, Kundalini atrai o forrate e forrate atrai o Kundalini. Olha que legal. Legal, o Jean falou que amou o primeiro livro, que ele quer ler o segundo. Ô Jean, você pode encontrar em... Clube de Autores. Clube dos Autores, Submarino, algumas lojas da internet, americanas, eu já vi também. Então, assim, ele é lá do Clube dos Autores, mas outras lojas, tipo Submarinos, aquela famosa, como que é, grande? Saraiva? Não é aquela... Leitura. Amazon. Também vi meu livro lá, então tem vários lugares que você pode colocar, você pode procurar, tá? Mas o Clube dos Autores é certeza também. Então, gente, a história do Odisseu, tá? Vamos tentar resumir aqui, porque um livro não deu nem para contar a história inteira. É muita coisa. O Odisseu era um rei lá, né, da ilha. E aí ele foi para, depois da Ilíada, né? A Odisseu é a Odisseia. Ilíada. Aí foi a Guerra de Troia, né, Ilíada. Aí acabou a guerra, ele foi para cá, ele tentou ir para casa. Só que aí ele meio que desafiou o mar, o Poseidon, tipo, eu faço tudo sozinho, não preciso dos deuses e tal. E aí o Poseidon se sentiu desafiado e falou, então você vai ter que aprender a ser menos orgulhoso, aprender a ser honesto com você mesmo, a ver que os homens fazem as coisas, mas a ajuda dos deuses também são bem-vindas. Então você vai ser menos arrogante, que ele era muito arrogante. Então começa toda a história, todo mundo volta pra casa, ele não volta, né? Ele tem toda a história até chegar lá, tem a história ele vai pro inferno, ou seja, ele é um herói, né? Ele vai pro inferno, ele consegue sair, lá ele vê coisas horríveis, depois ele volta, tá? Gente, a Odisseia, tá? O livro de Homero, muita gente não entende muito bem. Eu li a primeira vez e falei, nossa, esse livro é meio complicado. Eu tinha uns 15 anos, não gostei do livro, guardei, deixei ele em casa. Na segunda vez eu já tinha 20 e poucos anos. Eu falei, nossa, gente, que livro maravilhoso. A segunda vez e meia, porque a outra eu não li inteira, a meia, e fora as pesquisas que eu fiz, eu amei, aquele livro é fantástico. Só que se você pegar assim logo meio, você acaba não entendendo. É fantástico aquele livro, é um dos meus preferidos, assim, a Odisseia, tá? Então, assim, vamos voltar a Peixes, né? Peixes é o mundo dos sonhos, tá? Da intuição, da conexão. O Odisseu, ele tinha conexão com a Atena, com o próprio Poseidon, que era o vilão, mas na verdade era o mestre dele, tá? O peixe carrega aquele fascínio, a sedução, tanto é que no meio do caminho ele para na ilha de Circe, ele para em vários lugares que tem aquela sedução, aquela tipo... O próprio sereia, a capa, né? O canto da sereia, só que ele não sucumbe. Mas ele manda se amarrar. Por isso que ele é o líder, né? Porque ele não sucumbe, ele tá no meio, mas ele não sucumbe àquilo. Mas como ele sabe que ele tem a fraqueza... Fala, Alexandre, seja bem-vindo, meu irmão. Como ele sabe que tem a fraqueza, ele manda amarrar no mastro, entendeu? Tipo, faça o que aconteça, você não me solte daqui, porque ele sabe que existe o mundo da sedução.
Tá? Então ele vive muito tempo nas ilhas, comendo flor de lótus, aquela coisa toda. Sabe quando para no meio do caminho para ter sedução, sabe? Ele ser seduzido. Isso acontece muito com o signo de peixes, né? Com essa coisa de sedução, até de bebida, ou qualquer coisa que seduz. Vícios em geral. Vícios, sonhos, ilusões. Aliás, o alcoolismo é bem coisa de peixe, mas não quer dizer que todo peixe bebe, tá? É peixe e câncer, né? Câncer também. Então, assim, os peixes são grandiosos artistas da humanidade, tá? Poema, pintura, dança, música. Gente, Albert Einstein e... Ai, eu esqueci o nome do... Eram artistas da música. Bom, Albert Einstein, que era um gênio, era pisciano, era maluco, mas era gênio, olha só. Tá? Teve aquele escritor famoso? Vivaldi, lembrei. Vivaldi era pisciano. Ah, é? Uhum. Você falar aquele escritor famoso também? Eu acho que o Oscar Wilde, não é? Isso. Se eu não me engano, o Oscar Wilde era pisciano. Ou alguma coisa assim. Então, assim, gente, se tratando de Poseidon, tá? Ao mesmo tempo é tempestuoso, tá? Um tsunami, sai fora, entendeu? E ao mesmo tempo ele é calmo, ele é um amor, as águas calmas que te levam, sabe, o mundo dos sonhos. Então, assim, peixes é assim, sabe? Ele pode ser terrível, como Poseidon, ou ele pode ser muito, muito bonzinho, te levar para casa nas águas calmas, entende? Essa é uma mensagem bem elevada do signo de peixes, né? Porque na mitologia do Odisseu, ele perde tudo. Né? As águas levam tudo. Leva o barco dele, leva os amigos, leva a arma, ele fica sem nada. Né? Uhum. Então, é essa coisa da entrega ao vazio, sabe? De você não ficar preso a nada. Então, as pessoas, quanto mais resistir essas mudanças, essas perdas, mais elas sofrem. Que nem agora. Agora nós estamos vivendo um momento muito interessante. Perda da liberdade, né? Perda de dinheiro, muitas vezes. Alguns e aí vai perdendo saúde. Então, assim, quanto mais a gente resistir e querer lutar, mais a gente vai sofrer. Isso. E o peixe rege o inconsciente coletivo, é o que você está falando, tudo bem? Né? Inconsciente coletivo. E assim, igual eu falei, às vezes ele sente que quando ele está mais perto, que ele está mais longe. Quando ele está mais longe, às vezes ele se sente que está mais perto, sabe? É difícil alguns entenderem. Então, assim, tem a visão, a profecia, os sonhos, os dois reinos. O peixe são dois peixes, dois reinos. Ele vive em dois mundos, o terrestre e o cósmico. Por isso que muito pisciano é sonhador, tá? Vive no mundo dos sonhos, literalmente, né? Dormindo, os sonhos. E o mundo terrestre aqui, tá? Então, sempre em dois mundos. Assistente social, os guias, os enfermeiros, os curandeiros, os artistas, os padres, os conselheiros, até as prostitutas tem a ver com esse signo de peixes também, prostíbulo, na verdade, né? Então, a sedução, os vícios, tá? Então, assim, pode ser tempestuoso ou pode ser calmo, ok? Então, sempre tem os dois lados. Pode ser terrestre ou pode ser espiritual. O peixe, ele rege tudo que está fora da vida comum. Então, ele vai reger tanto um seminário de padre, né, um convento, quanto um prostíbulo, né, quanto um hospital também, sabe? Um hospício. É uma coisa bem pisciana. A ideia da reclusão, né, de uma coisa fechada. Por que Poseidon, a arrogância do Odisseu, né, deixou Poseidon maléfico, vamos dizer assim, com aquilo? Porque o peixe, ele não aceita arrogância, ele não aceita fazer preconceito, diferença, tá? Então isso deixa ele até mal, mal no sentido por dentro também. Ele não aceita isso. Então por isso que Poseidon era um mestre, mas que encarnou um vilão para Odisseu aprender e acabar com a sua própria arrogância. Tipo, você vai aprender a ser um mestre, a ser um rei de verdade, porque com essa arrogância você não vai ser nada. Então tirou tudo dele, acabou, Odisseu não tinha mais nada, entendeu? Mala é a própria roupa do corpo, no meio do mar, sem nada, tá? E aí, uma frase que marcou que o Poseidon falava assim para Odisseu, o que consiste
É a sua jornada. Quem fala, eu quero chegar, quero chegar. Jornada, o que consiste a sua vida está na sua jornada, não no final dela. Então, a sua jornada é que vai se transformar você em um sábio, um rei e um grande mestre. Tem, assim, uma expressão que o pessoal usa muito hoje em dia, que é bem pisciano, somos todos um. Para o peixe não existem limites, né? O que é meu é seu, o que é seu é meu, na verdade é nosso, né? É uma vida toda conjunta, é um mundo onde não existem limites em hipótese alguma. Esse é o mundo pisciano. Por isso que o pisciano não admite arrogância e preconceito no mundo dele. Exatamente. E por isso que muitos piscianos bebem para ficar na ilusão que não aguenta essa parte desse mundo tão terrível assim, né? Bom, gente, é isso. Já passei da minha hora, falei pra caramba hoje. Hoje eu falei mais do que o Juarez. É isso aí, a gente espera que vocês tenham gostado, que possa ter sido útil, né? Para amanhã, gente, o tema vai ser o Barulhos Estranhos no Céu. Foi um tema solicitado, nós tivemos 2 solicitações desse tema. Eu não acho nada estranho, porque aqui em Santo Tomé, ó, tem isso há tempos e todo mundo acha normal. Então, amanhã a gente vai conversar um pouco sobre esses barulhos, esses sons, o que pode ser, né? E o que a gente pode aprender com isso tudo. Essa normalidade. Gente, então amanhã às 5 horas, 17 horas aqui, mesmo bate-canal. Mesmo bate-hora, mesmo bate-canal. Até amanhã. Até amanhã, gente. Abraço. Obrigado. Tchau.